E ela? Declame um poema, ensaio no camarim. Invente uma cena, qualquer coisa assim. Cante uma música, ensaio no camarim. Se a vida é pequena, celebre enfim. Camarim, camarim. Seja bem-vindo a mais um Camarim, ao vivo pela Rede Petrópolis de Televisão, Canal 10. Bem, também temos via internet, né? TV redepetrópolis.com.br. Você assiste o programa em tempo real. Nossa convidada especial de hoje é coreógrafa, bailarina, coreógrafa e sapateadora. Ela começou seus estudos de dança, de balé clássico em Petrópolis e também de sapateado, no qual ela estudou 12 anos, fez 12 anos de sapateado. Já morando na Espanha nos anos 80, ela também estudou dança contemporânea e ritmos e dança flamenca. Pois é, ela também em Sevilha deu aulas de sapateado, né? Estudou tango argentino também em Sevilha e fez curso também de castanhola, isso já no Brasil, né? Ela é professora de dança flamenca no estúdio Estela de Mello, em Petrópolis, e é também integrante da companhia Flamencos de mi Sierra. Pois é, ela irá falar sobre ela aqui no Camarim, dentro de instantes. Se você não sabe de quem se trata, se não viu nas redes sociais, basta aguardar um instante e faremos nosso peculiar suspense aqui no Camarim. Aguarde um instante e você já saberá quem é nosso convidado. Não saia daí, porque você é convidado a entrar no Camarim. Você é convidado a entrar no Camarim, mesmo que aí deitado, relaxado, enfim. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings you're gonna rise up singing, and you spread your wings and you take to the sky. But till their mornings, honey, nothing's gonna harm you. Uma luz sempre acesa, esperando chegar. Um amor na varanda, um amigo na mesa, qualquer viajante que se quer. Camarim ao vivo pela Rede Petrópolis Televisão, Canal 10. Hoje o programa entrevista a coreógrafa bailarina. Minha querida, seja bem-vindo, Consuelo Carriles. E aí, gosta de um camarim? Adoro um camarim. Ou prefere o palco? Também. Camarim é uma passagem importante. O palco emociona mais, né? É, né? É. Camarim é um camarim momento... é pra gente concentrar. Concentrar, né? Que antecede o palco. Como é que você faz no teu camarim? Você tem algumas
com os detalhes? Superstições? Foto, cheiros? Às vezes sim, sabia? Às vezes sim. Algumas coisas para dar um conforto, né? Antes de entrar em cena. Sim. Mas a dança tem uma energia física, né, cara? Que eu sinto que o pessoal que dança antes de entrar em cena está muito ligado, né? É tudo, né? A gente tem que estar completamente... É o nosso instrumento, né? O corpo é um instrumento. Então a gente tem que estar e o camarim tem esse momento de se maquiar, harmonia, que é muito interiorizante esse momento de maquiar, né? Que é o oposto dessa vibração de corpo, né? Mas e aí, como é que começou a dança na tua vida? Foi em Petrópolis? Sim, aos 3 anos, na escola da Lavascar, com Rosa Miller, ela era professora na época. Teve aqui Foi no camarim. Primeira, a Rosa trouxe a escola da Lavascar aqui para Petrópolis. Que legal. Ela era novinha, eu fui da primeira turma da Rosa, de balé clássico. E eu tinha 3 aninhos. Olha. E ela era uma adolescente começando. E foi Rosa que plantou eu sempre digo isso para ela, né? Ela plantou essa sementinha, porque eu me apaixonei pelo balé clássico, né? E até os, talvez, 15, 16 anos eu queria ser bailarina clássica. E você começou com 3? 3. Pô, Minha vida toda, né? Quem botava essa pilha? Minha mãe. Sua mãe? Minha mãe sempre incentivou. Meus pais sempre incentivaram, né? Mas minha mãe era que levava, trazia. Você tem ascendência espanhola, né? Minha família paterna toda é espanhola. A paterna? É. E você tem cidadania europeia? Tem o passaporte vermelho? Tenho tudo. Tenho todos os documentos, né? Porque eu morei 8 anos lá, né? Então... legal. E aí, até chegar à Espanha, como é que foi a tua trajetória por aqui? Por aqui foi isso, foi estudar, fiz curso com todo mundo que eu pude fazer. Começou pelo balé clássico. Quando eu cheguei na adolescência, que eu cresci muito, comecei a ficar com aquele corpão grandona, e aí me diziam, não, você como bailarina clássica não vai dar. O meu pé não era aquele pé como o da Rosa Miller, né? Sei. Não era um pé de bailarina clássica, mas era um pé de sapateadora, que com 8 anos eu comecei o sapateado americano, por acaso, para ver como é que era. Acho que foi até era um horário livre, eu comecei a fazer. E fiquei apaixonada pelo sapateado. Eu era muito acelerada, sempre ia na frente da música. E aí depois eu fui aprendendo a técnica, né? Com 8 anos, era uma criancinha. E quando a gente fala sapateado americano, existem outras nacionalidades? Sim, existe o sapateado irlandês, Riverdance. É o americano deve ter sido gerado pelo irlandês, né? Com certeza tem influências, mas tem uma influência, uma fusão negra muito grande, né? Eles colocavam tampinhas de refrigerante no sapato, né? Então, quer dizer, tem uma história muito interessante e ficou muito mais sofisticado com Fred Astaire, Gene Kelly, os grandes musicais de Hollywood, né? E o lance do sapateado, ele requer uma precisão rítmica muito grande. Nós somos percussionistas, né? Exatamente. Só que a percussão é com o pé. É uma percussão, né? E o corpo não para de dançar, né? Quer dizer, você não está só com o pé. Você trabalha o corpo todo. A diferença principal entre o sapateado americano e o flamenco é que o sapateado americano é uma chapinha metálica, 2 chapinhas, né? Metálicas. O toque é leve. O tornozelo é solto, porque quanto mais agilidade, leveza você tiver, mais fácil. E ele é para cima, o corpo não é tão trabalhado, a parte superior é mais leve. Sei. No caso, um estilo mais Fred Astaire, mais clássico, é um corpo elegante, mais leve, né? Enquanto o flamenco, o corpo todo trabalha muito intenso. E são preguinhos no sapato, então você tem que bater muito mais, né, para tirar som. É uma força para baixo, né? E o sapateado americano é uma força leve, toda para cima. São técnicas diferentes para você conseguir efeitos específicos, né? Porque cada um tem uma... Você fez letras também, tradução? Fiz letras, espanhol fiz 2 faculdades, 2 pós-graduações. A minha formação foi em hotelaria e turismo na Espanha, porque quando cheguei na adolescência, que eu queria ser bailarina, e meu pai se metia menos. Ele dizia o que você quiser, minha filha, desde que você faça muito bem feito. Ele era um perfeccionista, né? Ele dizia, qualidade é importante, né? Você tem que fazer bem feito. Minha mãe também me incentivava, mas ela dizia, seja realista, como é que você vai viver como artista, minha filha? Aquela coisa, né? E ela dizia, faça pelo menos uma faculdade de outra coisa. E como eu tinha dupla nacionalidade, a possibilidade de ir para a Espanha estava bombando no turismo, início dos 90, né?
Espanha era uma referência, né? As escolas de hotelaria na Espanha e as suíças eram as mais reconhecidas. Então eu falei, bom, vamos lá, vamos na aventura, né? Mas eu muito na aventura. E eu nunca quis parar de dançar. Mas como eu fui para Oviedo, no norte da Espanha, não existiam escolas boas de dança. Então eu comecei nessa Siglo XX, que era a melhor de Oviedo. Comecei a fazer dança contemporânea, que era o que tinha. Mas o nível era muito baixo. Em pouco tempo me convidaram para dar aula. E eu digo, eu não quero ser professora, eu tenho 19 anos, eu quero ainda dançar. E aí você começou a dar aula de quê? De sapateado? De dança contemporânea. Sapateado não, dança contemporânea. E recebi essa dona da academia me disse, você tem muito talento, você tem que ir para Barcelona. Porque aqui você não vai crescer, porque não tem faculdade de dança, não tem especialização. Eu já estava dando aula e eu não queria isso, eu queria continuar aprendendo, né? Mas eu já estava fazendo outra faculdade. Aí foi aquele dilema, o que eu faço? Eu vou para Barcelona, largo tudo, ou eu continuo nessa faculdade que eu já comecei, meus pais estão investindo em mim, né? Era uma faculdade particular. Então eu larguei a dança. Mas e aí, com muito penar? Foi horrível. Foi horrível? Foi depressivo, foi muito triste, muito triste. E me dediquei só a estudar, era administração de empresas turísticas, né? Não tinha nada a ver comigo, contabilidade, economia, direito. Só história da arte, idiomas, era o que eu gostava, era o que realmente eu me identificava. O resto foi assim um desafio, mas o que me abriu e me fez ter uma cultura geral imensa. Porque eu me forcei a terminar a faculdade, a continuar ali, a trabalhar com isso. Mas a vocação batendo, né? A vocação sempre. Não teve jeito, voltou, né? Teve que voltar. Voltei. Quando eu caí em Sevilha, que eu pedi transferência, conheci Sevilha, fiquei apaixonada. Porque é completamente diferente o sul da Espanha. Quente, árabe. Sim. Cheio de vida, o povo é alegre. E Barcelona também, você chegou? Não, eu não fui a Barcelona porque eu abandonei. Era a proposta. Sim. Eu digo, não posso olhar isso. Se eu olhar para o lado, eu largo tudo, meus pais me deserdam, eu vou ser bailarina e... Eu acabei voltando, eu digo para minha mãe, viu mãe, olha que volta. Mas você se arrepende de não ter ido para Barcelona? Talvez faltasse essa densidade, essa maturidade, essa cultura geral que eu ganhei. Eu acho que se eu fosse bailarina, e era isso. Eu tinha uma curiosidade imensa, eu gosto de aprender, de saber. Eu queria estudar muito, eu queria viajar muito. E se eu fosse bailarina, eu via aquelas disciplinas de bailarina 8 horas diárias dentro de uma academia e comendo maçã, né? E eu digo, não, eu quero viver, né? Eu quero beber vinho, eu quero, sabe? Eu queria aproveitar a vida, né? Beleza. Bem, Camarim está conversando com o Consuelo Carrilles e vai fazer um pequeno intervalo e volta dentro de instante. Não sai daí porque você é convidado a entrar no camarim. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings you're gonna rise up singing, and you spread your wings and you take to the sky. But till their mornings, honey, nothing's gonna harm you. Uma luz sempre acesa, esperando chegar. Amor na varanda, amigo na mesa, qualquer viajante que se quer. Estamos de volta com o Camarim ao vivo pela Rede Petrópolis Televisão, Canal 10. Camarim hoje conversa com Consuelo Carrilles, bailarina coreógrafa.
Então, Consuelo, Espanha, balé, letras, hotelaria, tradução. E o que seu coração mais ama fazer? Declare. Dançar. Sem dúvida, Sem dúvida claro, nenhuma. Sem dúvida, sem comparação. Dançar, e o flamenco é o que eu me identifiquei. É o gênero que mais... Foi o que eu me identifiquei. Eu comecei de leve no flamenco, respeitando muito. É uma arte extremamente complexa. Não sei se você já estudou alguma coisa de violão flamenco. Toda a arte flamenca é muito complexa. Como ouvinte, né? Toco uma coisinha ou outra daquela coisa tradicional, né? Mas não tenho pegada de flamenco. O flamenco é... Sou Flamengo. Esse é Flamengo, eu já sei. Mas então, com respeito ao flamenco, você começou devagar? Comecei com respeito, porque eu tive muita sorte de conhecer pessoas, excelentes profissionais no flamenco. E ainda na época eu comecei a namorar um rapaz que era de família flamenca. E isso é uma tradição, né? Uma coisa. Então eu entrei com todo respeito, né? Entendi. Eu fui... Eu estava ali como curiosa para ver como é que era essa arte, né? Ficava fascinada com os pés, mas eu não sabia que eu poderia fazer aqueles braços todos, né? Porque aquilo era uma magia, ver aqueles braços flamencos, a força, né? Como é que são esses braços flamencos? Como são esses braços flamencos? Pega esses braços. Como é que são esses braços? Eu acho lindo isso. É um trabalho grande, é um trabalho... Deixa eu ver se eu faço um clima aqui. Pena que a gente não conseguiu o chão, né? A madeirinha para taconear. Pois é, mas vamos fazer aqui. Vou fazer uma trilha. A gente pode brincar, hein? Um dia a gente tem que brincar com esse nosso... Fazer um duo. Pois é. Mas ao vivo, assim, a gente vai ou não vai? Tem que ir. Se foi, foi. Se não foi, também perdeu o bonde. Mas eu sinto, assim, como quase tudo hispânico, um drama muito grande. Muito. Né? O flamenco é a essência do drama espanhol. E você se identifica com essa coisa? Aí, esse é o ponto. Quando eu comecei a passional? estudar... Quando eu comecei a estudar flamenco, eu tinha essa dor de ter abandonado a dança. Que foi uma dor imensa. Você imagina você parar de tocar. Foi uma dor imensa. E eu coloquei uma barreira, né? Eu falei, não quero saber de dança, não quero ver dança, não quero... Porque eu não aguentava. Não podia ouvir falar de dança que eu fugia. Foi um bloqueio total. Eu não posso, porque me doía demais. Então eu evitava. Realmente, eu chorava nos espetáculos. Então eu não podia me aproximar. Quando eu conheci o pessoal do flamenco, e o flamenco não é nada popular, como se acha que é. O flamenco não é uma arte popular, é uma arte muito restrita. Não é todo mundo que gosta do flamenco, não é todo mundo que entende do flamenco. O que entende realmente são poucos na Espanha. É uma arte densa e complexa, né? E quando eu caí nesse ninho de talentos e de pessoas apaixonadas pelo flamenco, fiquei ali fascinada com aquilo, mas quando comecei a estudar, eu vi que a minha linguagem era outra, completamente diferente. Minha batida era leve, meus braços eram suaves. E me diziam, raiva, força. E eu dizia, eu não tenho essa raiva, de onde eu vou tirar essa raiva? Raiva! Diziam isso, a professora dizia, raiva. Procura essa raiva. E eu dizia, eu não tenho essa raiva dentro de mim. Então, isso foi no 96, 97, 98, 99. Depois disso, a vida ficou densa. Meu pai ficou doente, veio o casamento, veio separação, veio 1000 dramas, trabalho, Brasil, 1000 coisas. E a vida ficou densa. Veio tudo, né? Veio a tristeza. As emoções mais densas chegaram. As emoções mais densas. As emoções mais densas. Eu acho que até de amor, né? Tudo veio nesse período filho, né? E agora, quando eu retomei com Renato Marques, com companhia
Flamencos de Sierra, com a Rosemary, essa turma toda maravilhosa. Quando eu retomei o flamenco com eles, eu já tinha essa densidade. Eu vinha calejada. Então o flamenco fez mais sentido. E eu consegui chegar lá. E quanto mais doía a vida, mais eu conseguia falar na linguagem do flamenco. Porque não é para qualquer um. O flamenco não é uma arte para qualquer um. Grandes bailarinos querem fazer flamenco e você vê lá. Não está falando. Não chega, sabe? Eu acho que você tem que ter essa intensidade, essa dramaticidade dentro. E assim, e você tem um DNA espanhol, né? Mas não tenho nenhum artista, nenhum flamenco na família. Não Minha tem, família é toda do norte, eles não sabem nada de flamenco, não se interessam por flamenco, não tem nada a ver. O flamenco é muito do sul da Espanha. Claro que você tem flamenco no mundo inteiro e grandes artistas no mundo inteiro. Mas não tenho nenhuma herança genética. Então foi uma descoberta, né? Foi tudo um processo meu, da dança e do flamenco principalmente. E em termos de músicos, você percebe que há uma dificuldade dos músicos brasileiros de pegar aquela levada, né? Muito. Você vê o Rafael Bazzano, né, o Farofa, ele está agora com a gente. Ele é fantástico, ele tem uma memória boa, ele tem uma dedicação, ele estuda, ele tem um violão erudito, ele toca o clássico espanhol. E para o flamenco ele diz, nossa, como é complicado. E é complicado para a dança. Quer dizer, o cante, não sei se você já ouviu o cante flamenco, ele é denso, doído. Esses dias eu estava conversando com o Mariano da tribuna. E o Mariano canta, e o Mariano diz, adoro o flamenco. Mas chegar lá é muito denso, é quase uma experiência espiritual. É muito difícil, porque é aquela coisa, ele desafina, né? Ele vai lá dentro, ele canta... Né, nas entranhas. Sim. E o violão é complexo, extremamente complexo. Sim. As batidas são complexas, os palos, os ritmos. Rítmica é muito difícil. Tem uma pegada toda especial, que na verdade é folclórica, especial pra gente, rebuscada pra gente, mas eles vieram de uma organicidade folclórica, né? É igual a pegada do samba. Eu sinto isso, né? Eu sinto que quando... Mas não acho que é popular na Espanha, não. Que se dedicam ao flamenco são poucos, até os violonistas. Mas a origem do flamenco é folclórica, né? A folclórica virou uma arte porque ela foi estudada e aprofundada. Depois então ela virou foi uma meio eruditizada, assim, né? Como tudo, mas ela é uma fusão muito indescritível, ela não existe o flamenco veio daqui, não é simples, né? Vem de toda essa cultura íbero, né? Complexa, densa, de invasões e colonizações. Então, dizem, muito ligado ao árabe, à arte árabe. Mas, por exemplo, Paco de Lucía, eu vi uma reportagem há pouquíssimo tempo, ele está morando em Toledo, no centro da Espanha. E ele tem feito pesquisas, e ele tem chegado à conclusão que o flamenco é mais sefardí, que é judeu, do que árabe. Ele está descobrindo nas partituras antigas. Então é uma fusão muito grande. E aquela ideia do cigano. Não, nem todo cigano é flamenco, nem todo flamenco é cigano. Grandes artistas flamencos não são ciganos. Mas os ciganos se expressavam daquele jeito. Sim. Para eles era uma forma... Eu entrevistei um catalão aqui, o Xavier Cole, violonista, e realmente essa pegada hispânica, que flamenca ou enfim, espanhola em si, né? Essa pegada que tem raízes muito semelhantes, tanto o flamenco quanto o ritmo espanhol em si, eu pelo menos vejo muita interseção entre esses ritmos. E essa mão direita, essa pegada com todos os dedos fazendo meio que um desenho castanholês, sei lá o quê, eu nunca vi o brasileiro fazer. Até o brasileiro que tenta tocar dessa forma não consegue fazer. Porque tem uma coisa de raiz mesmo e não se explica isso. É dedicação, é estudo. Claro que eu acho que todo mundo pode chegar lá, mas você tem que se identificar com essa linguagem e se dedicar. E estudar. E estudar, não tem jeito. Não está no sangue, então e falar a gente tem em estudar, que estudar. Você estudou piano e canto? Estudei piano 4 anos, piano clássico, e depois estudei canto para trabalhar no Teatro do Livro Aberto com Fernando Viana, no musical Cavalo Transparente. Aí eu tive aula com a Fátima Brasil para impostar a voz, porque minha voz é muito suave. Eu fiz o Cavalo Transparente. Gosto muito dessa E eu era uma cigana e entrei para coreografar, porque Rosa Miller me chamou para coreografar. E aí colocamos uns toques flamencos. E você coreografa também? Você gosta de coreografar? Tá dentro, né? Acontece. Eu não tenho trabalhado como coreógrafa, tenho trabalhado como bailarina. Mas eu gosto de improvisar. E tanto que essa primeira cena, né, do Lorca
Ela foi um improviso, né? Foi baseada numa ideia. O Renato me disse: eu quero anos 30, eu quero Café de Tinitas, que é Lorca, anos 30, eu quero, né? Eu sabia as regras, vai por ali. Né? O resto foi pá, o que aconteceu. Legal. Eu gosto dessa explosão do improviso, né? Eu também gosto. Você também estudou tango. O tango tem uma pungência também. Mas o tango é de dois. Eu nunca dancei com dupla, então era estranhíssimo alguém me abraçando. Porque sim. o flamenco não chegue perto. Claro, o flamenco tem, por exemplo, a sevilhana, que é um braço folclórico. Como é que é esse braço? Não, digo um braço dentro da árvore, uma raiz, dentro da estrutura. Eu já né? queria ver um braço, um braço de coreográfico. O flamenco tem isso, né? Ele é solitário. Eu estou lendo agora até um livro, eu esqueci o nome do autor, esqueci. Ele é El Bailador de Soledades, e ele fala do Israel Galván, que é um bailador flamenco, filho do José Galván, que é um professor, eu fiz até aula com o pai dele, que é um grande talento do flamenco, começou com o flamenco tradicional, vem de uma família flamenca, e depois ele entrou para o lado contemporâneo. E ele fala dessa solidão. O Israel é solitário e os flamencos são solitários. É uma tristeza, é uma intensidade, é um processo interno muito grande para você chegar lá. Eu tive aula com o Farro há pouco tempo, lá no Instituto Cervantes do Rio, que é o neto do Farruco, o grande bailador Farruco, irmão do Farruquito, que é um dos maiores, mais reconhecidos hoje em dia. E o Farro estava dançando com o Paco de Lucia nessa última gira. E o Farro dizia isso, ele disse: o flamenco é emoção. Essa história de academicismo e todo mundo juntinho, é assim que se faz tal passo, é assim que se faz tal passo. Ele falou: mentira, não é assim. O flamenco tem que vir de dentro, e se te manda fazer assim, teu braço sai assim, faça assim. E se na hora sai para cima em vez de sair para baixo, melhor. Então o improviso é fundamental no flamenco. Entendi. Mas para isso você tem que entender toda a técnica, que é densa e complexa. Os ritmos são complexos. Você está concorrendo ao Prêmio Mestre Garrapé Escultura, né? Pois é. Surpresa, E aí, gostou da indicação? Gostei, claro. Já é um prêmio, né, a indicação, claro, né? Claro, é fantástico. Mesmo que não venha levar. E mais quando é inesperado, quando você não está nem aí, nem pensando nisso. E qual é a indicação? Dança. Não. Você está como destaque, categoria dança. Exatamente. Foi pela participação no espetáculo do Renato Marques, da Companhia Flamencos de mi Sierra, o Federico Garcia Lorca, O Último Passo. Pois é, eu tenho aí um trecho. Vamos encerrar o programa com esse... Eu não sei se o Michel pegou aí o... Michel, você tem aí o vídeo aí? Como é que é o nome da música que é o que você dança? Sorongo. Sorongo. Vê se não está aí o vídeo com esse título. Então, beleza, minha querida, vamos encerrar com esse... Depois a gente... O que você ia falar? Não, eu ia falar que essa primeira cena inspirou a gente a fazer um trabalho, o Rafael Bazano, Dália e eu, um trio. Criar um trio, e a gente está começando a trabalhar com isso. Legal, bom saber. Vamos deixar o áudio aberto, e aí se você quiser fazer algum comentário ao ver o vídeo, você pode fazer. Muito obrigado pela sua presença. Agradeço, querido. A próxima vez eu vou colocar um chão de madeira. Isso, e a gente ensaia. Você tira uma música e eu danço. Beleza, então tá. Bom, o Camarim fica por aqui. Hoje tem reprise às 23h30, né, terça-feira, e sábado às 22h30 também reprise. Um grande abraço e até o próximo Camarim. Até lá. Ele adorava, era um apaixonado, incentivava o flamenco, a cultura cigana, e ele compôs esse sorongo. Então a técnica é completamente diferente da atual, eram os braços mais curtos, não tão altos, não tão fortes, menos taconeio, pouco sapateado, muita mão. Os sapateados são só detalhes, né? Tem o sapateado vem hoje no flamenco, e foi crescendo cada vez mais e foi ficando até excessivo, muitos são até virtuosos, né, no flamenco, no sapateado, e se dedicam muito sapateado. Mas e às vezes perde assim o corpo. Não era assim. Não era um sapateado tão carregado. E a música era muito tranquila, muito lenta, então também não podia exagerar. Os movimentos bem
Dália cantando, numa versão lírica, porque o sorongo é um ritmo andaluz, tipicamente andaluz, não é um ritmo flamenco. Mas ele pode ser aflamencado. Então, o Rafael está num violão clássico espanhol e a Dália com o lírico. Legal, muito bacana. Então o Camarim fica por aqui. Hoje entrevistou Consuelo Carrilles e voltaremos então com um novo Camarim na próxima terça-feira. Se bem que terça de carnaval é bem provável que tenhamos reprise, né? Terça-feira gorda, talvez eu entreviste um gordo ou então faça uma reprise, né? Um Rei Momo, talvez, né? Enfim, Camarim fica por aqui e até a próxima. Um grande abraço.